Olá, mais uma vez estamos juntos no nosso Momento da Graça, para darmos continuidade ao nosso Momento Família. Às terças-feiras você pode vir aqui no nosso canal, nós vamos estar falando a respeito de família, de relacionamento conjugal. E dando continuidade ao que nós iniciamos no nosso último encontro sobre família, nós vamos ler o capítulo 3 de Gênesis. Depois nós vamos estar meditando naquilo que o texto diz para nós. O texto diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que Deus nos abençoe. No nosso último encontro, nós falamos sobre família, que Deus é o Criador da família. Família é projeto de Deus. Foi Deus que projetou a família. A família não foi criada por ser humano nenhum, por instituição alguma. Foi Deus, e Ele é a autoridade máxima sobre a família, como criador e como provedor, sustentador e, como a própria palavra diz, edificador da família. Deus sempre terá a palavra final a respeito da família. Falamos também naquele nosso encontro que o inimigo, Satanás, ele odeia a família. Ele é inimigo de Deus, ele odeia tudo aquilo que Deus ama. E por Deus amar a família, ele odeia a família. E ele tentará de todas as maneiras destruir a família. Nós falamos que muitas pessoas tentam paliativos para consertar o seu relacionamento. E para isso tem muitos pregadores que passam a maior parte do tempo ensinando apenas paliativos, como eu disse, tentando tirar a água da casa com a torneira aberta. E que isso não vai resolver, vai ser apenas paliativos. É bom, tem que tentar de todas as maneiras, mas não resolve. O problema dos relacionamentos, porque há tantos divórcios, tantas crises nos relacionamentos, é necessário ir à causa principal. E aqui está no texto que nós lemos. O que eu chamei de torneira aberta está aqui, o pecado. A razão principal porque há tantas crises, tantos divórcios, porque tantos casamentos têm fracassado, é porque muitos não têm atentado ao pecado. O ser humano está manchado pelo pecado. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, no verso 23, que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Se você prestar atenção no texto, a serpente, Satanás, ela tentou o quê? A família, o primeiro casal. E eles caíram. Eles foram marcados pelo pecado. E desde então todos herdaram o pecado de Adão e Eva. Quando nós continuamos a ler o texto aqui, nós observamos que logo em seguida, devido ao pecado, já vem a crise. Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na serpente. Em seguida, Caim mata Abel pela inveja. No início da família, devido ao pecado. Enquanto nós não atentarmos a isso, a seriedade de um relacionamento, enquanto nós não atentarmos que somos pecadores e aonde o ser humano pecador está, aí haverá problemas. Em toda e qualquer instituição, como família, igreja, onde o ser humano está, o pecado vai estar. Isso não pode ser desconsiderado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que só
Cristo Jesus pode tirar o pecado. Enquanto nós estivermos tratando de paliativos, nós não vamos vencer a crise familiar. Porque devido ao pecado do ser humano, nós temos toda a consequência. O que vem com isso? Vem egoísmo, vem inveja, vem a mentira. Tudo aquilo que o ser humano traz consigo advém da sua natureza pecaminosa. Enquanto estiver apenas com paliativos, achando que o problema está em alguma coisa que o outro fez, em pequenas coisas, e não tratar que nós precisamos ser curados. É por isso que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa. Se nós não colocarmos a nossa família debaixo da graça de Deus, a você que é noivo, solteiro, pretende casar, você tem que ter em mente que só Deus pode curar a família. Só Deus pode mudar a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que eu estou dizendo com isso? Que você precisa orar para que o seu cônjuge tenha um novo coração. Você precisa orar para que a natureza pecaminosa seja curada em Cristo Jesus. Que a Bíblia diz que Ele veio para purificar, para tirar o pecado. Todos os conflitos. Se nós formos tratar aqui as dificuldades de um relacionamento, inveja, egoísmo, natureza dura, às vezes o esposo é muito duro, muito ignorante com a esposa, não tem paciência, não dar a ela a devida atenção. Ele precisa o quê? Ele precisa de um novo coração. Ele precisa aprender a amar com o amor de Deus. E para que isto seja mudado, é necessário ter em mente algo muito importante. Só Deus pode mudar o ser humano. Você, esposa, está tentando há tantos anos mudar seu esposo, você não vai conseguir. Pessoas não mudam pessoas. Só Deus muda a nossa natureza. Enquanto nós não formos tocados por Deus, enquanto eu, como esposo, como pai, como líder, não deixar Deus agir na minha vida, eu posso estar sentado num banco de uma igreja, eu posso frequentar, eu posso ser denominado de cristão, mas ainda eu vou continuar sendo uma péssima pessoa. Quantas pessoas religiosas estão aí? Quantos casamentos fracassados de pessoas que frequentavam uma comunidade de fé? Quantos líderes fracassaram no seu relacionamento? Ele tinha a Bíblia, ele frequentava uma reunião, e isso não adiantou nada. Seus filhos mergulharam no fracasso, ele mergulhou no fracasso. Por quê? Porque faltava o principal. E qual é o principal? Um novo coração. Um casamento saudável é um casamento onde Deus reina, aonde uma família inteira é colocada aos pés do Senhor. E eu não estou falando aqui de religiosidade, não. Eu estou falando de uma nova natureza. A Bíblia diz que Deus trabalha em nós, o Evangelho de Cristo trabalha em nós, através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que ela nos purifica, trabalha para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, de pessoa perfeita. Deus está trabalhando em cada um de nós, no ser humano, para que ele tenha o quê? Uma estatura de varão perfeito. A Bíblia diz: sede perfeitos como perfeito. Nós somos chamados a sermos diferentes, ou seja, a agir conforme Deus quer. E para isso é preciso ter em mente uma seguinte questão. Faça essa pergunta no seu relacionamento. Você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo, você que pretende casar, ou você que já é casado, faça a seguinte pergunta: como Jesus agiria no meu lugar? Você, esposo,
Ele trataria sua esposa da maneira que você trata? Ele seria da mesma forma que você? E você, esposa? Faria da mesma forma? E você, filho, que ouve? Nós devemos pensar desta maneira. Ou nós começamos a tratar o nosso relacionamento de maneira mais séria. Ou nós começamos a tratar o relacionamento conjugal colocando Deus como prioridade. Deus muda a minha natureza. Porque como pastor eu tenho acompanhado conflitos em relacionamentos. O que eu tenho visto é egoísmo, imaturidade. O que eu tenho visto são homens e mulheres que não desejam mudar. Apenas aponta o dedo e diz ela é errada ou ele é errado. Nós estamos cheios simplesmente de egoísmo. Nós não reconhecemos que nós precisamos de Deus. Porque tantas vezes eu tenho dito, quando eu falo a respeito de relacionamento, eu tenho dito que nós tratamos profundamente o nosso relacionamento a respeito de família, ou nós vamos continuar ainda a colocar paliativos. É como se alguém tivesse um corte profundo e nós vamos com um pequeno esparadrapo e tentamos resolver o problema. Tentamos colocar um band-aid aonde seria necessário uma cirurgia profunda. Então o que nós lemos no texto? Satanás, ele bagunçou. Ele chegou ali e mudou tudo. E a partir daquele momento entrou a inveja, entrou o assassinato na família, entrou... Continua sendo da mesma maneira. Ele trabalha para destruir a família. E ele procura dividir. Ele ama o divórcio. Ele trabalha com o divórcio. Ele quer que as famílias sejam destruídas. Ele quer o fracasso. E ele impera em quê? No egoísmo. Só quando Deus reina, só quando há uma mentalidade, uma nova, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de novo, ele tem a mente de Cristo. É um projeto bastante lindo, que tem um tema interessante que diz que amar com o amor de Jesus é possível. Um relacionamento, para que ele seja bem sucedido, é preciso amar com o amor de Jesus. Porque quando nós amamos como Jesus, nós aprendemos a perdoar como Jesus. Nós aprendemos a ser passivo como Jesus. Um casamento onde o fruto do Espírito Santo reina, a paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, alegria real. Todos os elementos que nós precisamos para termos um casamento bem-sucedido está na palavra de Deus. Deus nos dá o fruto do Espírito, Deus nos ensina a perdoar, Deus tem nos dado do seu Espírito Santo para nos conduzir. Deus tem nos chamado a vivermos um relacionamento profundo. Quando homens e mulheres, quando famílias entenderem isso, eu não estou dizendo que nós vamos não ter mais dificuldades, pois enquanto nós estivermos nesta terra, a Bíblia diz que o pecado de tão perto nos rodeia. Mas quando homens e mulheres levarem a sério aquilo que fazem no seu dia de casamento. Eu sempre, quando dou instruções aos noivos, eu digo sempre que a cerimônia não é o casamento. Se investem tanto na cerimônia, achando que a cerimônia, que aquele dia, e hoje, ainda mais no século XXI, é noivo entrando de cavalo, é descendo do teto de corda, é tantas coisas que se fazem na cerimônia e esquecem que o dia a dia que fará toda a diferença. E é uma coisa interessante que acontece no casamento. Você que já acompanhou uma cerimônia, você vê que a primeira coisa que vem é uma criança com uma Bíblia na mão, um casamento religioso. Ela entra. O que isso significa? Que a palavra de Deus deve ter a primazia. Ela é a primeira a entrar. Mas muitas vezes isso só fica na cerimônia, porque no dia a dia a palavra final não vem de Deus. Deus não é o primeiro a ser consultado. Mas quando nós entendermos isso, a melhor maneira de fechar a torneira é entender que somos pecadores. Eu tenho uma natureza pecaminosa. O pecado de tão perto me rodeia. E só Deus pode me mudar, para que eu possa ser um esposo melhor, para que eu possa ser um pai melhor, para que eu possa ser um líder melhor. Eu preciso deixar completamente o Espírito Santo assumir. Ter a ousadia, como o apóstolo Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isto é possível. Isso não é uma utopia. A Bíblia diz que Deus trabalha para que nós tenhamos maturidade.
O Espírito Santo está agindo em nós para que chegamos à estatura de pessoa perfeita. Para que a cada dia, até a volta do Senhor, nós venhamos a crescer. Há uma história ou algo que é dito a respeito do Billy Graham, do reverendo, do pastor Billy Graham, que sua filha diz, creio ser verdade, diz com uma frase que ela diz que ela sabia que o seu pai pecava, mas ela nunca tinha visto pecar. Que coisa linda se dizer. Eu quero que um dia se diga isso ao meu respeito. Eu quero que a cada dia Deus age na minha vida para que eu possa chegar a um ponto onde as pessoas possam dizer desta maneira. Você precisa pensar nisso. Ou nós trazemos esse pensamento, dizer assim, Deus precisa me mudar, fazer de mim a cada dia uma pessoa melhor. Você esposo, você esposa, você filho. Ou nós deixamos Deus tratar a raiz, Deus tratar a natureza pecaminosa, mudar, nascer de novo completamente, ser transformado, ou nós vamos continuar a ver ainda casamentos a fracassar. A falência da família. Porque quando Deus reina, os princípios deixados por Ele são honrados, são levados a sério. Que você pense nisso. Que você possa pensar. O que significa tratar da torneira aberta? Não adianta você estar tentando enxugar, tirar a água se a torneira estiver aberta. E a torneira aberta é pedir para que Deus mude a natureza pecaminosa. Ter uma mente renovada. Ter um novo coração. Nascer de novo. Porque quando nós fizermos assim, nós seremos imitadores de Cristo. Faça sempre essa pergunta no seu casamento. E se Cristo estivesse no meu lugar? Ele agiria assim? Ele falaria assim? Quando nós começarmos a responder isso diariamente, então nós vamos ver a diferença no nosso casamento. E que seja assim na sua vida, no seu relacionamento, que a cada dia você possa deixar Deus agir. O Espírito Santo possa reinar e possa mudar a sua natureza. Você como esposo, como esposa, como pai, como mãe, que você possa pensar nisso. Deixa Deus reinar. Mudar por completo a sua natureza em nome de Jesus. Que o Senhor reine e domine sobre a sua vida em nome de Jesus.